que Jesus, ele fez muitos milagres? O que é um milagre? Quem é que sabe o que é milagre? Ninguém sabe? Fez o milagre. Fez um milagre, ou seja, ele curou pessoas, ele multiplicou os alimentos. O que mais ele fez? Pães e peixe. Pães e peixe, isso mesmo. E o que mais ele fez? Quem é que lembra? Ele foi na casa do curou. Curou, é verdade. Jesus até ressuscitou Lázaro, não é, Ana? Ele fez muitos milagres. Mas no momento em que Jesus pediu para os discípulos se retirarem, é uma história que está lá em Mateus 14. Mateus 14, os versículos do 22 ao 33. Jesus havia operado o milagre da multiplicação do pão e do peixe. E a multidão estava lá e Jesus não queria sair assim de uma hora para outra e deixar as pessoas lá, né? Daí o que ele fez? Ele falou para os discípulos irem na frente e depois ele ia. Mas o que aconteceu? Os discípulos foram, Jesus ficou lá e ficou tarde da noite. E sabe o que Jesus foi fazer? O que Jesus costumava fazer de madrugada? Orar. Ele gostava de falar com Deus. Aí Jesus foi lá orar e anoiteceu. Quem é que tem medo do escuro aqui? A Mel é mesmo. Quem mais aqui tem medo do escuro? Oh, tem medo do escuro, né? Eu tenho medo. Tem medo também, né, Ana? A Lilica? Ó, tá vendo? Tem mais gente. Vocês sabem, quando eu era criança, eu lembro que a casa da minha mãe era bem comprida. Não é, Fábio? É bem comprida. E daí, quando eu era criança, eu tinha muito medo de entrar dentro de casa sozinha à noite. E às vezes eu estava com muita sede, e a minha mãe disse, vai lá que não tem bicho, tu pode ir sozinha. E daí eu ia. E eu ia acendendo as luzes. Tomava água e para voltar que tinha que apagar as luzes. Eu apagava as luzes e saía correndo. Parecia que meu espírito ficava. Meu corpo ia sozinho de tanto medo que eu tinha. É verdade. Eu tinha muito medo. E sabe, os discípulos também ficaram com medo. Porque estava noite, o mar estava agitado, o barco ia para lá e para cá, e entrava água no barco, e eles falaram, agora a gente vai morrer. Muito medo, até que eles olharam e viram um vulto. Será um fantasma? Ele é bem vulto, eu já vi. Já viu o vulto? O vulto do medo, né? O vulto do medo, eu também já vi. Quando a gente está com medo, a gente vê tudo, né? Eu estava no banheiro, a minha porta correndo, achando que eu ia morrer. Até os discípulos acharam que era um fantasma. Imagina a gente, né? E olha que eles estavam andando com Jesus o tempo todo. Eles tinham acabado de presenciar o quê? Um milagre. E eles estavam com medo, olha só. E daí eles falaram, é um fantasma. E Jesus disse o quê? Fiquem calmos, sou eu, Jesus. E daí Pedro disse, caminhando sobre as águas. Ó, o mesmo Pedro que cortou a orelha do mal, aquele Pedro raivoso. O Pedro tinha muitas emoções a serem trabalhadas. E sabe o que o Pedro disse? Eu também quero andar sobre as águas. Quem aqui já andou sobre as águas? Bem capaz, Ana. O Leleco. De uma poça de água, assim. Eu andei. Viu a experiência do Leleco? É tudo verdade. Ele quase se afogou nessa poça d'água, né, Leleco? É por isso que tem que aprender a nadar. Quem é que sabe nadar? Eu sei. Quem mais? Quem é o quê? Sabe nadar?
Então tem que aprender a nadar, Leleco, para não correr o risco de se afogar na poça d'água, né? O Antônio está dizendo que não é possível não, né? Mas Pedro queria andar sobre as águas porque ele ficou muito feliz em ver Jesus. E o que Jesus disse? Vem, Pedro, vem andar comigo sobre as águas. E o Pedro lá, cheio de emoções, começou a andar sobre as águas e de repente o que ele fez? Afundou. Por que o Pedro afundou? Porque ele cortou a orelha. Sabe por que ele afundou? Porque ele olhou de lado e ele viu aquela escuridão e aquele vento e ele ficou com medo. Ele ficou com medo e ele começou a afundar e Jesus foi lá e ajudou a Pedro a se colocar de novo no barco. E o que Jesus falou para o Pedro depois? Homem de pequena fé. Homem de pequena fé. Então Pedro olhou para o lado, ficou com medo e não conseguiu cumprir o propósito de andar sobre as águas. Quantas vezes vocês têm medo? Vocês também têm medo, né? E o medo nos impede de fazer aquelas coisas que Deus quer para nós. Às vezes a gente tem medo do escuro e a gente esquece que Jesus está conosco o tempo todo. Não precisamos ficar com medo. Mas tem medos que é bom, tem medos que é Jesus que coloca no nosso coração. Por exemplo, qual é o medo bom? O medo que protege, né? Quando tem a placa assim, ó, perigo. Então a gente não vai se colocar em risco, não é verdade? Então há medo que nos protege. Então essas são as emoções controladas por Jesus, são as emoções tratadas por Cristo. E Pedro precisou tratar o medo dele, Pedro precisou tratar a raiva dele, Pedro depois precisou tratar o quê? A tristeza, porque este mesmo Pedro que Jesus foi controlando emoção por emoção, ele acabou traindo Jesus, negando Jesus, na verdade. Quem traiu foi Judas, né? Ele acabou negando Jesus e ele ficou muito triste. Ele ficou muito triste, muito arrependido. E Jesus também precisou tratar a tristeza do coração de Pedro. Qual é a emoção que vocês mais gostam de sentir? Alegria. E o que motiva a nossa alegria? Quando vocês ficam felizes? Quando eu tomo Nescau. Dá uma alegria, né, Leleco? E tu, Antônio, quais são os momentos que tu fica feliz? Quando come? Quando come Mac. Mas a mãe fica triste, né, pelo preço que tá. Pois é, umas alegrias motivam outras emoções também, né? Nós, mães, bem sabemos. E o que mais? Quando que nós ficamos felizes? No aniversário, que tem festa, doce, bolo, música. Gente, eu estou falando tudo isso para vocês para dizer que as emoções, elas sempre farão parte das nossas vidas. Mesmo os apóstolos, mesmo os discípulos que caminharam ali, ó, lado a lado com Jesus, eles sentiram raiva, medo, tristeza, eles sentiram nojinho. Cadê o nojinho? Sentiram nojinho. Mas sabe qual é a diferença? É que eles deixaram Jesus trabalhar as suas emoções. A palavra de Deus, ela nos diz assim, olha, que nós podemos até nos irar, podemos até ficar com muita raiva, mas nós não devemos pecar.
nós não devemos pecar. Jesus diz assim, por meio do apóstolo Paulo: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Então, quando vocês estiverem com muita raiva, sabe o que vocês devem fazer? Orar e dizer assim: Senhor Jesus, tira essa raiva do meu coração. Vamos lá fazer um teste? Como que a gente deve fazer quando está com raiva? Orar. E como que a gente deve orar? Isso mesmo. E quando a gente tiver com medo? A gente deve orar também, dizer como? Senhor Jesus, tira esse medo do meu coração, me dá coragem, que assim como Jesus, diante de tantas situações que nós iremos enfrentar na vida, nós possamos sempre orar e pedir a Deus que Ele nos dê coragem. Quando vocês forem fazer uma prova, quem é que gosta de fazer prova? Eu gosto. Gosta? Olha só, temos os corajosos aqui conosco. Mas quando vocês não tiverem compreendido muito bem a matéria e tiver com medo, orem. Senhor Jesus, tira esse medo, me dá coragem, me dá sabedoria. E Jesus, Ele ouve as nossas orações. Que esse Jesus possa tratar de todas as nossas emoções. Amém? Amém. Vamos orar agora? Vamos orar, Lilica Leleco? Vamos. Senhor Jesus, nós te damos graças pelo belo testemunho que muitos dos nossos antepassados deixam para nós. Te damos graças porque podemos aprender com Pedro e porque podemos saber, Deus, que o Senhor trabalha as nossas emoções, o Senhor trata cada uma delas, para que curados nós possamos curar pessoas. Nós te clamamos que diante dos medos que muitas vezes nos paralisam, diante da tristeza, diante da raiva, Deus, diante dos nojinhos que nós temos na vida, que o Senhor possa cuidar das nossas emoções, que o Senhor possa, Senhor, nos curar, trabalhar o nosso coração, para que curados nós possamos imitar a Ti, e que nós possamos sempre, ó Deus, nos aproximar de Ti por meio da oração. Nós pedimos, ó Deus, porque sabemos que nós só somos fortes e quando nós estamos pertinho de Ti, que nós possamos ter muita fé em Ti. Essa é a nossa oração, Deus, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Quando vocês chegarem em casa, vocês podem pedir para o papai e a mamãe ler lá em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 14, os versículos do 22 ao 33 com vocês, tá bom?